vos fala Edom e bem-vindos a mais um vídeo do Stardew Valley. Dessa vez vou explicar tudo que eu sei sobre a Forja, que é uma das novas e mais legais mecânicas adicionadas no update 1.5. Neste vídeo vamos descobrir como chegar nela, como ela funciona e quais e como são os efeitos da Forja de itens. A Forja é no geral bastante simples de entender, o problema dela é que forjar itens é caro, é algo que para jogos no mínimo mid-game e tem outras coisas nela que só para jogos bem late game. Mas vale o esforço, ela é bastante útil. Primeiramente, como chegamos até a Forja? A Forja está na Ilha Gengibre, no topo da nova dungeon, o Vulcão, no andar 10. Então é preciso chegar na ilha primeiro. Para ajudar, vou ensinar rapidamente como. Primeiro você deve ir na casa do Willy, falando com ele, inclusive ele já vai mencionar o arquipélago Samambaia, onde a Ilha Gengibre está. Entrando na nova porta dos fundos na loja, o Willy irá mencionar o barco quebrado, que ele não tem como consertar, mas se ele for consertado, ele pode te levar até a ilha. Você pode consertar este barco com 200 madeiras de lei, 5 barras de irídio e 5 pilhas. Uma vez consertado, você terá acesso à ilha por 500 de gold enquanto a loja do Willy estiver aberta. Se eu não me engano, de 8 horas às 17 horas. Ah, e uma dica bem útil, uma vez que a ilha for desbloqueada, você terá liberado para a compra o obelisco da ilha com um mago por 1 milhão de dinheiros, 10 barras de irídio, 10 dentes de dragão e 10 bananas. Chegando aqui, você deve, antes de tudo, ir para a casa do Liu e dar uma noz ao papagaio para liberar a área do norte. Daí vai aparecer o foguinho, que é um espelho de magma, que te levará até o vulcão. Lá você terá um rio de lava no caminho. Para passar, basta usar o regador. E chegamos no vulcão. Agora preciso chegar ao andar 10. Eu fiz um vídeo com 3 viagens ao vulcão no andar 1, do andar 1 ao 10 para ajudar vocês a se prepararem. Está na playlist do Stardew Valley na descrição. Uma vez lá, antes de qualquer coisa, abra o atalho para a Forja. Daí você não precisará passar por todo o vulcão para chegar nela novamente. Outra coisa importante antes de pensarmos em usar a Forja é que todo trabalho nela exige fragmentos de brasa.
Este fragmento vocês só conseguem no vulcão, ou minerando os nós de fragmento de brasa, que são esses rosinhas. Alguns monstros também dropam esse fragmento de brasa, e esses monstros podem ser o espírito de magma, que é o mais comum e fácil de dropar, o fascador de magma, que só aparece a partir do andar 6, o cavador de magma, que aparece com relativa frequência onde tem terra, e cogumelo de magma falsa, só que esse é bem mais raro. Os fragmentos de brasa também podem ser encontrados em baús no vulcão, mas a chance é baixa, e mesmo eu tentando muito, não consegui uma gravação dropando um fragmentozinho desses baús. Talvez vocês tenham mais sorte do que eu. O que tá tudo bem, porque além de monstros e mineração serem formas bem melhores de farmar os fragmentos, as outras coisas que podem vir desses baús são bem mais interessantes. Dica extra, sempre que puder, abra esses baús que eles costumam fazer valer a pena. Quais itens podem ser melhorados na forja? Armas, especificamente armas tipo espadas, adagas e porretes. Ferramentas, mais especificamente enxadas, picaretas, machados, regadores e vara de pesca. E anéis. Como a forja funciona? Com a forja nós podemos fundir uma série de itens a esses equipamentos, gerando efeitos extras positivos. Existem vários tipos de fundição, cada uma tendo suas próprias regras, podendo ser realizada com determinados itens em determinados equipamentos, tendo determinados efeitos. O primeiro tipo de fundição iremos chamar de forja, que pode ser feito apenas em armas, utilizando pedras preciosas para adicionar status extras a elas. O topázio irá adicionar 1 de defesa por forja. Vocês podem conferir o efeito da forja quando estiver em texto azul. Esmeralda irá adicionar mais 6 de velocidade por forja. Jade irá adicionar mais 4 de ataque crítico por forja. Aquamarinha irá adicionar mais 3 de chance de acerto crítico por forja. A Ametista irá adicionar mais 10 de peso, que é aumentar o knockback da arma por forja. Se você não sabe o que é empurrar o inimigo para trás. E Ruby irá adicionar mais 10% ao dano mínimo e máximo normal da arma por forja. Uma única arma pode ser forjada até 3 vezes, podendo pôr quais pedras você quiser, como por exemplo por todas as pedras iguais que irá acumular o efeito, ou por pedras totalmente diferentes, ou 2 de uma e uma de outra. Você é que escolhe. Diamante também pode ser usado na forja. Ele irá adicionar com uma única forja 3 efeitos, mas o efeito é aleatório das demais pedras. O segundo tipo de fundição é chamado de encantamento. Ele pode ser feito em armas e ferramentas utilizando fragmento prismático. Equipamentos encantados irão receber habilidades únicas.
Você vai saber qual encantamento o seu item recebeu pelo texto e estrelinha roxos. Existem vários encantamentos, porém as armas e cada ferramenta terá diferentes tipos de encantamentos possíveis, ou seja, cada equipamento pode ser encantado e receber uma certa habilidade de acordo com o seu tipo. O encantamento que vai ser aplicado é totalmente aleatório dentro dessa possibilidade, claro. Só é possível ter um único encantamento por item, e caso queira trocar ou queira encantar de novo, você irá ter que usar outro fragmento prismático e o próximo irá substituir o anterior. Eu recomendo você deixar o início do dia para isso, para não gastar todos os seus fragmentos prismáticos preciosos. Agora vamos ver quais encantamentos são e como eles são. Começando com encantamentos de armas. As armas são um tipo de equipamento e por isso todos os tipos de armas podem receber todos os tipos de habilidades possíveis em armas. Nenhuma ferramenta pode receber essas habilidades. Encantamento hábil. Diminui a recarga de ataques especiais das armas. Eu imagino que vocês sabem que cada tipo de arma tem uma habilidade especial quando você usa o botão direito com ela. Por exemplo, você pode usar uma defesa se apertar o botão direito usando uma espada. Esse ataque especial tem um cooldown ou tempo de recarga. Esse encantamento irá diminuir o cooldown em 50%. Encantamento matador de insetos. Você dá o dobro de dano em monstros do tipo insetos. Pela Galaxy Sword ou Espada da Galáxia, por exemplo, que o dano normal é de 60 a 80, você deve dar de 120 a 160 de dano, sem contar com o crítico. Também tem a habilidade especial de matar insetos blindados. Insetos acredito que se refira a larvas, mosca e aqueles insetos voadores que literalmente se chamam insetos, encontrados nas minas entre os andares 1 ao 29, na Skull Cavern e esgotos. Não é bem especificado o que é considerado inseto e por isso exatamente não sabemos com o que o encantamento vai funcionar, embora os que eu falei aí sejam bem prováveis. Se você souber algum outro monstro que o encantamento parece funcionar, diga aí nos comentários. Lembrando que não é incomum o dano ultrapassar um pouco o máximo, principalmente se o inimigo for muito fraco em armas sem encantamento, então cuidado para não achar que funcionou por isso. Também lembrando que existem as variantes do modo hardcore das minas e das Skull Cavern nas missões do Ki.
Encantamento cruzado. 50% de dano a mais em monstros profanos. Usando a Galaxy Sword ou Espada da Galáxia, por exemplo, você deve dar entre 90 e 120 de dano, sem contar com o crítico e com aquele daninho a mais que dá às vezes. Também tem a capacidade especial de matar permanentemente múmias, impedindo que elas ressuscitem ou tenha que usar bomba para finalizá-las. Assim como os insetos, não sabemos exatamente a quais monstros ele se refere como profanos, sendo esse ainda mais vago, mas acredito que pode se referir a caveiras encontradas entre os andares 71 a 79 das minas, os fantasmas encontrados entre os andares 51 a 79 das minas e nas Skullcavern nos andares das múmias, os brutos e xamã das sombras que são encontrados entre os andares 81 a 119 das minas e as múmias que podem ser encontradas nas Skullcavern. Lembrando das variantes do modo hardcore das minas e das Skullcavern das quests do Ki, e se souberem mais algum outro monstro que o encantamento funciona ou não, esses que eu falei aí pra vocês não tá funcionando, digam aí nos comentários. Encantamento vampírico. Ao matar um monstro, você tem uma chance de se curar. A chance é de 9% a 10,67% de acordo com o HP do monstro a ser morto. Embora isso seja bastante útil, as chances são baixas. Na gravação, vocês verão que pouquíssimas vezes eu me curei, mesmo matando inimigos cheios de HP do vulcão. Então, embora seja uma cura extra ótima, eu não contaria com esse encantamento somente como a sua única cura em uma dungeon.
último encantamento, Fazedor de Feno. Ele aumenta a chance de vir fibras em 50% e tem 33% de chance de obter feno, aquele que toa alimenta os animais e armazena no silo do mato de erva daninha. Esse encantamento tem efeito somente nesse matinho de erva daninha. Isso quer dizer que armas poderão obter mais fibra e ao mesmo tempo darão a possibilidade de obter feno desse mato de erva daninha. Ele é uma contrapartida a outro item capaz de obter feno, que são as foices, mas elas só são capazes de obter feno da grama, aquela que os animais comem do chão. A foice não é capaz de obter feno do mato de erva daninha. Quantas vezes eu disse erva daninha? Um último adendo: armas já forjadas podem ser encantadas e vice-versa. E terminamos com os encantamentos de armas, podemos ir para os encantamentos de ferramentas. Cada encantamento vai ser possível dependendo da ferramenta, ou seja, nem todas as ferramentas podem receber todos os encantamentos de ferramenta, e obviamente armas também não. Encantamento Anzol Automático. Ferramentas que podem receber somente a vara de pesca. Efeito: irá automaticamente iniciar o minigame de pesca quando o peixe fisgar, ou seja, quando dá aquele plim que o peixe fisga, ele aperta sozinho e inicia a pesca. O encantamento, no entanto, não faz o minigame de pesca sozinho, hein?
Encantamento arqueólogo. Ferramentas que podem receber somente a enxada. Efeito: dobra a chance de encontrar artefato daquelas minhocas do chão onde você pode cavar. Encantamento sem fundo. Ferramentas que podem receber somente o regador. Efeito: a água nunca acaba. Encantamento eficiente. Ferramentas que podem receber todas. Efeito: não gasta energia ao usar a ferramenta encantada. Encantamento generoso. Ferramentas que podem receber somente a enxada. Efeito: 50% de chance de vir 2 itens ao cavar o chão. Encantamento mestre. Ferramentas que podem receber somente vara de pesca. Efeito: adiciona um nível extra de pesca quando selecionada no inventário. Então, se por exemplo, seu personagem está level 1 de pesca, com essa vara de pesca encantada selecionada, ele vai para o level 2 de pesca. Acredito que você consiga exceder o level máximo de pesca temporariamente usando essa vara, ficando level 11, por exemplo, assim como é possível com comidas.
Encantamento poderoso. Ferramentas que podem receber: machado e picareta. Efeito: eles irão precisar de menos hits para destruir madeiras e pedras. Encantamento preservador. Ferramentas que podem receber: somente vara de pesca. Efeito: tem 50% de chance de não consumir / diminuir a durabilidade de um equipamento de pesca tipo anzóis, boia armadilha, caça ao tesouro, etc. Encantamento abrangente. Ferramentas que podem receber: enxada e regador. Efeito: aumenta a área de efeito máximo dessas ferramentas, permitindo uma área de efeito de 5x5 ou 25 pisos. É basicamente o tamanho ideal para cobrir um aspersor de iridium. Encantamento cortante. Ferramentas que podem receber: somente o machado. Efeito: virar 3 madeiras comuns a mais de todas as árvores, incluindo de cogumelo e mogno, e uma chance de vir itens extras de tocos de madeira de lei e plantações gigantes. Encantamento rápido. Ferramentas que podem receber: machado, enxada e picareta. Efeito: as ferramentas podem ser usadas com maior velocidade.
A próxima fundição eu chamo de Ascensão. Ela é feita utilizando 3 almas da galáxia em armas da galáxia, as transformando em armas do infinito, as deixando mais poderosas. Conseguir as almas da galáxia é que é a parte difícil. Vou tentar ajudar vocês a saber como consegui-las. Primeiro você precisa abrir a porta de 100 nozes na ponta esquerda da área oeste da Ilha Gengibre. Você não precisa ter as 100 nozes em mãos, basta ter obtido 100 em algum momento, mesmo que você já tenha gastado. A porta irá mencionar a quantidade obtida ou irá abrir caso já tenha 100 ou mais. Abrindo a porta, você terá acesso à sala do Ki. Entre outras coisas, nela você tem as quests do Ki, que é onde você obtém as gemas para poder comprar as coisas da loja dele. É nesta loja e é por essas gemas que você consegue nessas quests que você obtém as almas da galáxia. Cada alma custa 40 gemas. Como você precisa de 3, você terá que conseguir pelo menos 120 gemas para fazer uma arma do infinito. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre os itens que você compra aqui que são muito OPs e sobre onde encontrar as nozes. Só pode demorar um pouquinho. Só ficar ligados na playlist do Stardew Valley na descrição. Opa, uma forma que eu descobri por acaso é que o comerciante da ilha oferece essa alma por 10 barras radioativas no último dia de cada mês / estação. Porém, tanto a barra radioativa quanto essa alma só ficam disponíveis com os desafios hardcore das Kukarn e das minas do Ki. A barra você consegue quando esse hardcore está ativo, tanto nas minas quanto nas Kukarn, e a alma da galáxia fica disponível na loja desse mercador se você matou pelo menos 50 variantes hardcore. E agora podemos partir para a próxima fundição, que funciona um pouco diferente, que são as dos anéis. Anéis não usam pedras como as demais fundições, e sim outros anéis. Ou seja, você irá fundir um anel no outro, combinando o poder de 2 anéis em um. Dessa forma, o jogador pode ter o poder de 2 anéis em um único anel e ocupar um único slot de anel, permitindo ter o poder de até 4 anéis ao mesmo tempo. Você pode fundir qualquer anel, as únicas regras são: você não pode fundir 2 anéis iguais e não pode fundir anéis já combinados. Você pode desfazer alguns trabalhos feitos na forja, ou seja, remover o efeito das fundições em equipamentos, voltando eles a seu estado normal. Somente as fundições de forja, a de pedras preciosas feitas em armas e a de combinar anéis pode ser desfeita. As armas do infinito não poderão voltar a ser armas da galáxia por meio da desforja, você terá que comprar outra na guilda, e encantamentos não podem ser removidos, só trocados.
Por fim, você pode mudar a aparência de armas na forja. Assim como sapatos, onde você pode mudar a aparência deles na máquina de costura, conteúdo que veio no 1.4, agora você pode fazer o mesmo com armas. Fique atento que a segunda arma na forja, do quadrado da direita, vai ser consumida e vai dar a aparência final. O primeiro, no quadrado da esquerda, é o item real que vai perder a sua aparência. Não deixe de conferir ao lado o resultado da forja para evitar consumir o item errado. Só dá para transformar armas do mesmo tipo, ou seja, espadas em espadas, porretes em porretes e adagas em adagas. Ao que parece, no momento, estilingues não podem ser transformados. É isto! A forja sem dúvida é um dos conteúdos novos mais legais do 1.5, deixando as armas super fortes, deixando as ferramentas ainda mais úteis, permitindo usar mais anéis e ter uma aparência bem B10 para suas armas. Chegamos ao fim de mais um vídeo do Stardew Valley também. Eu tenho vários vídeos já no canal dele e vários ainda virão. Se você ficar atento aí na playlist do Stardew Valley, na descrição, ou se inscrever nas paradas aí tudo, você consegue acompanhar os próximos ou os antigos. Se tiver qualquer dúvida, correções, feedback ou informações a adicionar, fique à vontade aí nos comentários. Um grande beijo, obrigado por assistir e até a próxima.